novamente. Eu vou abrir a nossa apresentação. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, mais uma vez aí, dando continuidade, né, ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu gosto sempre de fazer esse preâmbulozinho, que ele compõe o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente se embasa também em outras literaturas, né, que nos dão esse suporte para esses esclarecimentos, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o próprio Evangelho. E no roteiro do nosso estudo, nós estamos na primeira parte do livro, né, estamos falando sobre o item O Céu. Já falamos sobre o porvir e o nada e o temor da morte. Então, estamos falando sobre esse estado de consciência, o céu, né? E aqui os demais itens que a gente vai constar. E, dando continuidade à aula passada, né, nós falamos muito sobre a questão, estamos falando, né, muito sobre a questão dos mundos superiores, né, a maneira como um dia, né, a Terra chegará nesse momento, né, sabemos que estamos passando por esse momento de transição planetária, estamos saindo aí do mundo de provas e expiações para avançar para o mundo de regeneração. Então, nesse item, o céu, a gente faz muita menção aos mundos superiores, né? Por quê? Né? Se a gente fala o tempo inteiro que o céu e o inferno nada mais são do que estados de consciência, né? Se a gente mira estar um dia e pertencer a esses mundos superiores, logicamente a gente tem que conviver e estabelecer com mais frequência em nós estados de consciência como o céu, né? Então, são estados onde a gente vai falar aí, né, os mundos superiores, o mundo de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes, né, onde a gente não vai ter mais a presença de inúmeros sentimentos que hoje a gente ainda os detém, né? São as nossas, às vezes, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então, falando desses mundos superiores, lá é o lugar onde reina a verdadeira fraternidade, né? Estado de fraternidade é aquele de conviver como irmãos, né? São seres fraternos. E lá, por que se dá essa fraternidade, né? Porque não tem egoísmo, né? Lá não é possível, pela própria frequência, pela questão vibratória, né? Não existe egoísmo. Né? Lá você vai perceber a verdadeira igualdade entre todos os seres, né? Porque não existe o orgulho, a verdadeira liberdade, porque não existe uma desordem a reprimir. Então, se imaginássemos assim, onde a gente tivesse o mundo perfeito, que a gente não precisasse nem ter regras, né? Porque o próprio bom senso conduziria essas ações. Né? Por que que às vezes a gente tem tantas regras, tantos impedimentos no mundo que a gente vive? Justamente porque as pessoas muitas vezes não respeitam os demais, né? Então, a ideia da moral, da ética, a regra, ela precisa existir porque muitas vezes as pessoas infringem esses limites, né? Não respeitam o outro. Então, não havendo uma desordem a reprimir, você possui uma liberdade total, porque você sabe como conduzir os seus atos, né? E não existem nem seres ambiciosos que procurem oprimir o fraco, né? Se a gente tem igualdade, não existiria, então, fraco, forte e demais sentimentos. Então, são características que um dia a gente imagina que a Terra possa pertencer, né? E se compararmos, então, esses mundos com a Terra, eles são verdadeiros paraísos, né? E quais certos esses pousos ao longo do caminho do progresso conduzirão a esse estado definitivo. Então, um dia a Terra também alcançará
esses patamares, né? Mas hoje, né, que é um reforço muito interessante de se fazer, a Terra ainda é um mundo inferior, né? E está destinado a quê? Purificação de espíritos imperfeitos. Então, isso é até um reforço para cada um de nós. Se estamos na Terra, é em virtude da imperfeição em que nos encontramos e precisamos fazer as nossas reformas, né, as nossas melhorias, para que a gente possa avançar também. Né? Então, é por isso, por essa imperfeição, né, até mesmo assim, se a gente tem uma tendência a fazer sempre coisas boas, e às vezes a gente até se assusta com notícias, com aquilo que de mal acontece ao nosso redor, é por conta que o mal predomina muito ainda, né, dentro em meio a esses seres. E até que isso seja determinado, né, em um determinado momento que vai se chegar, vai fazer com que ela evolua e faça da Terra também uma morada de espíritos mais adiantados. Então a gente já se encontra em processo, né? Considerando que estamos nessa fase de transição planetária. Então, estamos deixando, né, como no mapinha está colocado aqui, um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Né? Então, é muito interessante também a gente fazer o reforço sobre a questão das provas e expiações. Né? As provas que são, né, como o próprio nome diz, de prova na escola, né, vem os desafios para que eu mostre, eu demonstre que eu me melhorei, que eu aprendi aquilo que foi colocado para mim, e também a questão das expiações, a melhor definição é o mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, toda vez que a gente não faz o uso correto dessa liberdade de escolha, né, a gente padece sobre essas expiações. E desta maneira, né, se a gente está falando desse progresso dos mundos, dessa maneira é que o espírito vai progredindo gradualmente à medida que ele se desenvolve, né, e chega ao apogeu da felicidade. Mas, né, a gente para pensar, mas quando é que eu vou alcançar essa tal felicidade? Né? É muito relativo esse termo. Antes de ter atingido essa culminância de perfeição, que a gente sabe que é uma longa caminhada até a gente chegar nesse ponto, o espírito, dentro, né, dessa busca, ele goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Igual quando a gente vai passando pelas nossas fases, né? Quando você é criança, você tem determinadas coisas que você julga prazerosas, né? Eu pus até o desenho, a menininha com o pirulito, igual fala. Você quer fazer uma criança feliz, dá ela um doce, né? Que ela se diverte. E à medida que vai passando o tempo, vai vindo a maturidade, né? Vão vindo aí os percalços, os desafios para que você progrida até a maturidade, você vai passando por esses momentos, né, de prazer, onde você vai degustando, né, à medida que você vai passando o tempo, sobre essas oportunidades de se sentir bem, né? Ontem eu falei muito sobre isso na palestra, que a todo momento, às vezes a gente imagina assim, mas vem tantos desafios, mas será que eu vim aqui para sofrer? No livro também fala no céu e inferno, de forma nenhuma. Deus quer que nós sejamos felizes, né? A gente precisa entender e compreender melhor de que maneira você pode alcançar as duas coisas, né? Então, é a gente tirar um pouco, né, de tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente colocar como se fosse um fardo, como se fosse difícil, né? E colocar aquilo ali, não, faz parte da caminhada, eu vou ter que aprender alguma coisa com aquilo, né? E aí a gente traz uma leveza a tudo aquilo que a gente precisa aprender. A gente já sabe que não seria fácil, né? Então a gente precisa só compreender o que precisa tirar de lição de tudo aquilo que nos acontece. E dando continuidade,
é colocado que, então, essa felicidade dos espíritos bem-aventurados, né, nós estamos falando lá daquelas pessoas que estão mais evoluídas, que já alcançaram e já vivenciam um céu, de certa forma, há muito mais tempo do que nós, né? Ou por um tempo mais prolongado que a gente. Porque a gente tem que sempre lembrar que a gente passa, né, por alternância entre céu e inferno a todo momento. Às vezes a gente cai numa ondinha lá mais negativa, você está passando pelo inferno. Se você passa de uma maneira mais positiva, você sai daquela zona e vai para uma região onde você vai estar alcançando o céu. Mas, em relação a essa felicidade desses espíritos bem-aventurados, a gente fica imaginando assim, eu vou para lá e vou ficar lá contemplando, né? Tudo bonito, a paisagem. Então, vem esse alerta, que não consiste numa ociosidade contemplativa. E se a gente parar para pensar, para que haveria necessidade de evoluir tanto, se melhorar tanto, para depois não aproveitar essas habilidades e tudo isso que você conquistou, né? Então, dessa maneira, se assim o fosse, né, seria uma eterna e fastidiosa inutilidade, de até cansar, né? Se a gente, tá, cheguei, conquistei, né? Eu acho que isso aí deve ser comparado muito com o que acontece com as pessoas que se aposentam, né? Aposenta e para de definitivamente fazer as coisas, e aí a pessoa às vezes ela fica até entediada, porque agora não tem nada para eu poder fazer, ocupar minha mente, fazer alguma coisa. Né? Então não é dessa forma que acontece, não existe essa ociosidade contemplativa. A vida espiritual, em todos os seus graus, de maneira contrária, é uma constante atividade, mas é importante lembrar, isenta de fadigas. Eu acabei de falar sobre fardo, né? Então, não é colocado como essa imagem que eu pus aí, como se eu estivesse carregando um peso nas minhas costas, né? Então, se eu vou dar um ativo, vou lá dar alguma atividade para aquela pessoa que já atingiu, aquele ser que já atingiu aquele determinado nível na vida espiritual, né? Não é um fardo, de certa forma, nunca, né? Mas sim, você se sente feliz e satisfeito pela possibilidade de auxílio, né? Então, é daí que a gente vai ver muitas histórias de espíritos, né, missionários, que não teriam nem mais a necessidade, né, de voltar à Terra ou a outros mundos, porque já chegou num determinado grau, né, de entendimento e de consciência, que poderia estar praticando outras coisas, mas quer voltar para poder auxiliar aqueles que ficaram, né? Então a gente tem N exemplos de espíritos, né, desse naipe, dessa esfera, né, que se sentem felizes por auxiliar aqueles que ainda não atingiram o mesmo nível de compreensão e o mesmo nível de evolução, né? Então, é uma outra maneira de praticar essa felicidade que é colocada. Ele se sente feliz por auxiliar, né? Então, às vezes nós ainda na nossa pequenez, né, de espíritos imperfeitos, veríamos até de maneira, mas para que voltar? Eu queria tanto chegar lá, o que eu vou querer? Né? Então, quer dizer, o nosso nível de consciência ainda não está no mesmo patamar que o dessas pessoas que desejam fazer o contrário, né? Não se sentem bem por ver que seus irmãos ainda têm uma caminhada a percorrer, né? E se sentem muito mais dispostos para poder vir auxiliar e participar. Então, a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, né? Então, esse sentimento que eles têm, né? Essa suprema felicidade passando por essas oportunidades nesses mundos superiores, nenhuma linguagem humana seria capaz de descrever. E nem nós teríamos essa condição, porque nós não estamos nesse patamar de consciência, né? Para nós, isso aí é muito
como poderia dizer, não teria tanto valor como o valor que eles dão, né? Então, essa suprema felicidade, ela consiste, né, na penetração de todas as coisas. É você imaginar que eles estão num lugar onde tem completa ausência de sofrimentos físicos e morais. Imaginar que as pessoas não adoecem, né, que a gente sabe que a origem das doenças, a grande maioria, a parte delas, né, considerando a questão que você precisa vir para fazer os seus resgates, mas muita coisa está relacionada com aquilo que a gente pensa. Então, se essas pessoas não têm pensamentos ruins, elas não vão padecer dessas doenças, né? Então, é uma completa ausência de sofrimentos físicos e morais, é uma satisfação íntima, uma serenidade de alma, né? Imagina uma tranquilidade, né? Que a gente não tem nem como calcular isso, né? E imaginar essa situação. Então, é percebido que amor que envolve todos os seres, por causa de ausência de atrito pelo contato dos maus. Olha como essa informação ela é interessante, né? Que a gente fala o tempo inteiro de vibração, de frequência, e até um recado importante para nós, já que nós somos imperfeitos, né? E às vezes convivemos com pessoas que ainda são mais imperfeitas do que a gente, né? E para a gente poder pensar com quem a gente caminha, né? Na ideia de saber que a gente é influenciado também por essas companhias, né? Se o meu pensamento é ruim, eu vou ter alguém que vai estar na mesma sintonia que eu e assim sucessivamente. Então, se eu evitar esse atrito com aquilo que é ruim, naturalmente eu tenho uma tendência a quê? A me melhorar. Muitas vezes a gente precisa se afastar de certas coisas, de certos hábitos, de certos lugares, justamente para que a gente não se suje, né? Não tem como você pisar na lama e não encher o seu pé, não deixar o seu pé sujo. É muito semelhante a isso, né? Então, até que a gente tenha um total controle sobre o nosso estado de consciência, muitas vezes é importante que a gente se afaste de determinadas coisas, né? E continuando aí, um amor que envolve todos os seres, uma ausência desse atrito, né? Porque não existe o contato com coisas ruins, né? Com males. E acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios relevados aos mais dignos. Então, quer dizer, pode ser que existem ainda muitas palavras que já foram ditas, muitas lições que estão aí para nós, no Evangelho, em toda a literatura que foi disponível, e que às vezes a gente ainda não tem capacidade de entendê-las, né, pela nossa pequenez de pensamento. Então, toda vez que a gente, né, se debruça, isso acontece muito quando às vezes a gente lê uma passagem do Evangelho, e às vezes você fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desta forma. Então, toda vez que você se depara com essa mudança, quer dizer que você mudou um pouco também o seu pensamento, né? Se você conseguiu observar que ali tem alguma coisa diferente, um algo mais para você entender. Então, olha lá, a felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Então, é a maneira como a gente enxerga as coisas. Eu gosto muito de brincar, às vezes, quando a gente vai reclamar de alguma coisa, né? E eu sempre falo, pensa pelo lado positivo, né? Às vezes a gente fala isso muito, né? Às vezes, antes eu trabalhava longe, né? Hoje eu trabalho muito mais perto da minha casa, então eu sou muito mais feliz hoje. Né? Antes eu precisava percorrer 480 quilômetros para chegar onde eu trabalho, onde eu trabalhava, e voltar isso, então eram 1.000 quilômetros por semana, quase. E agora eu preciso percorrer só 160. Então, eu já gostava de dar aula, agora eu gosto muito mais de dar aula, por quê? Porque o meu percurso diminuiu.
Então, é a gente enxergar essas nossas tarefas, né, tudo aquilo que a gente precisa fazer cotidianamente de maneira positiva. Sempre vai ter o lado bom da coisa e a gente só precisa escolher enxergar esse lado bom, né? Às vezes a gente está insatisfeito com o nosso trabalho, a gente para pensar, nossa, e aquelas pessoas que não têm nem onde trabalhar, né? Às vezes a gente reclama, uma comida que não ficou do meu agrado, aí aquelas pessoas que não têm nem o que comprar para poder comer, né? Então, é a gente fazer um pouquinho essa revisãozinha, essa reflexão sobre aquilo, como que a gente está lidando com aquilo que nos acontece. E os puros espíritos, esses, né, que é a nossa temática de hoje, são os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. E como já foi dito, como eles não estão numa extrema contemplação, parados no tempo, olhando para o tempo, eles preenchem grandes missões. E também não haveria por que não fazer isso, né, gente? Imaginemos aí que o próprio Senhor, Deus, colocar esses espíritos puros como seus mensageiros, né, seus auxiliares nessa melhoria do universo. Então, eles preenchem essas grandes missões, eles presidem a formação dos mundos, olha só, e a harmonia geral do universo. Então, uma tarefa gloriosa que você não tem condições de fazer se você não tiver chegado nessa perfeição, né? Para levar como mensagem de Deus, né? Esses espíritos da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, dos quais eles são diretos representantes. Então, eles têm essa missão, né, de presidir a essa formação dos mundos e de auxiliar nesse progresso de todos os seres que ali estão, né? Então, são esses mensageiros desta boa nova, né? E toda atribuição desses espíritos, elas são proporcionais, né, ao seu progresso, às luzes que eles já possuem, né, às suas capacidades, suas habilidades, né, a experiência e o grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Então, cada um de nós, um dia, né, assim como aqui nós também desenvolvemos as nossas habilidades, as nossas competências e temos a capacidade de atuar nisso, né? Lembra lá da parábola dos talentos, né? Como é que nós estamos utilizando os talentos que a gente tem, né? Igual os meninos estavam aí mais cedo comentando sobre a questão da música, né? Se me foi dada a condição de eu poder cantar, falar de alguma coisa que é boa, por que não fazer, né? Então, nem favores, nem privilégios que não sejam um prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Então, isso é para a gente também refletir, né? Se a todo momento eu me colocar para fazer coisas boas, lá dentro das minhas escolhas, dentro das minhas decisões, se eu sempre optar pelo bom, eu vou estar contando um pontinho para mim lá na frente, né? Isso, de alguma forma, vai refletir, né, numa reação diferente do universo para mim. Ao contrário, também se aplica, né? Então, a gente ter sempre o pensamento no bem para tudo aquilo que a gente for executar. Então, para eles, as missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes, da desistência ou de abandonar esse comprometimento, né? Então, ele vai dar a tarefa para aqueles que ele tem certeza de que ele vai realizar, né? Em seguida, aos mais dignos, eles, né, compõem o supremo conselho sobre as vistas de Deus. Então, são mensageiros, né, do que Deus colocou. A chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a alguns outros conferida a de mundos especiais.
Então, de acordo com a competência de cada um e o grau de evolução, vão sendo distribuídas as tarefas, né, para estes seres. Vem depois, pela ordem de adiantamento e por essa subordinação hierárquica, né, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso, olha lá, progresso dos povos, a proteção das famílias e dos indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até aos mais pormenores da criação. Então, a gente pode estar até passando por esse momento, né, de cuidado, já que o nosso planeta está passando por essa transição planetária, né? Então, muitos deles estão trabalhando, né, nesse momento, nessa coordenação, para que essa transição aconteça da melhor forma possível, né? Então, conduzindo aí tudo que está relacionado, né, a essa evolução, a esse progresso, à proteção, como está falando aí, das famílias, né? A que rumo esse planeta ele vai tomar, né? Qual o direcionamento? E aqueles que não estiverem alinhados mais com essa regeneração, qual vai ser o destino de todos esses seres, né? E nesse vasto e harmônico conjunto, vão existir ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Aí a gente faz mais uma reflexão. Olha aquela carga, a bagagem que nós estamos adquirindo ainda aqui, como espíritos imperfeitos, no planeta de provas de provas e expiações, que pode estar sendo utilizado lá na frente, quando a gente se tornar um espírito mais evoluído. Então, aqui está a comprovação de tudo aquilo que a gente aprende, um dia vai ser utilizado. A gente não sabe ainda como, né? Mas é aquela coisa que a gente vai carregar como marcas no nosso perispírito, no nosso espírito, para outras esferas. Então, olha lá, e sempre colocado como ocupações aceitas com júbilo, eu grifei isso daqui, e que são solicitadas com ardor, vontade de fazer aquilo que foi colocado, né? Por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Então, eles já estão num nível de consciência muito mais alto do que o nosso, onde eles estão lá ávidos pela oportunidade de exercer essas funções, né? De ter ainda mais conhecimento para poder depois aplicar isso dentro dessa evolução. Né? Então, é aquela coisa que a gente sempre reforça, que quando não estamos encarnados, o nosso estado de consciência é tão mais amplo, é tão mais complexo, que a gente tem condições de observar, às vezes, a nossa perda de tempo, né, a nossa perda aí do nosso fluido vital com coisas que não têm a menor importância, ok? Então, tudo aquilo que a gente aprender de bom, com certeza, vai ser importante. Depois dá um recadinho daqueles menininhos, né? Como que eu posso ajudar? Então, todo mundo pode auxiliar. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente fala aqui? Diga, pode falar, fica à vontade. Já está no avançado das horas, eu vou só fazer um comentário bem rapidinho mesmo, que quando a gente fala de mundos felizes, a gente sempre imagina que é o paraíso que foi colocado, né, na Bíblia. E, na verdade, os espíritos que lá habitam, pelo menos eu vejo hoje, que são espíritos de uma pureza tão grande, que se você imaginar que o próprio Allan Kardec, que foi inspirado pelo próprio Jesus, já tinha um substituto para ele, caso ele falhasse, você imagina que a transição planetária é algo que não tem como reverter. Lógico que ele não falhou, e muito pelo contrário, teve uma contribuição fantástica, mostrando, de fato, a capacidade moral e intelectual desse espírito. Então, a gente fica pensando como aconteceu com Bezerra de Menezes, que mesmo depois de ser tido ele permissão de ocupar mundos melhores do que a Terra, devido à evolução espiritual dele, ele prefere ficar aqui em trabalhos para que nós consigamos também alcançar o mesmo que ele alcançou.
E por que eu estou dizendo isso? É porque a doutrina espírita ela é tão esclarecedora, ao contrário de outras religiões, que, sem pré-julgamento, nenhuma das religiões, que eu acho que todas são importantes, mas algumas religiões pregam o céu como um deleite eterno, e eu fico pensando exatamente porque eu jamais iria querer ocupar um lugar de deleite vendo pessoas que eu tanto gosto, como o caso, né, dos familiares nossos, onde a gente tem mais contato, passando por situações difíceis. Então, a gente imagina a nossa inferioridade, que quando a gente está num lugar, fala, não, eu quero ir para o céu, eu quero um lugar bom. Na verdade, isso prova cada vez mais a nossa inferioridade, né? Quando a gente desiste da terra, como eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Eu quero ir para o céu, porque eu acho que a terra não tem mais jeito. Isso é uma forma egoísta, né, de enxergar a criação e a oportunidade da vida que nos foi dada, né? Mas obrigado, Kenner, pelos esclarecimentos. É só fazendo uma contribuição mesmo, sem querer tomar muito tempo aí. Não, foi ótimo. E é sobre isso. Acho que a ideia desse estudo é justamente para a gente poder ter essas possibilidades de refletir dentro do nosso tempo, né? O que dá para a gente poder fazer, o que dá para a gente poder rever e ir fazendo essas melhorias sempre, né? Às vezes é um pequeno ajuste, às vezes, que a gente faz, que vai fazer com que a gente recalcule toda essa rota e a gente consiga atingir, às vezes, só aquele pequeno projeto que a gente se dedicou nessa encarnação, né? E a gente ter condições de fazer pelo menos esse pouquinho que a gente se comprometeu, né? Mas realmente cumprir aquilo que foi colocado. Então, eu vou parar aqui a gravação para a gente poder fazer a nossa prece final.